Olá, pessoal! Esse conteúdo aqui sobre observação de sala de aula, ele é um conteúdo aí que eu acredito que vocês sabem melhor do que eu, né? Mas eu quero mostrar para vocês alguns conceitos, né? E como a banca cobra esse conteúdo. Teve uma professora que eu atendi presencialmente, né? E ela fez o plano de ação dela do PSS sobre a observação de sala de aula. E ela me falou que é muito diferente do que acontece na prática, né? A teoria aqui é diferente do que acontece na prática, mas como vocês vão fazer uma prova de concurso, uma prova, né, para um processo seletivo, desculpa, não é o concurso, né, mas o processo seletivo, essa teoria importa muito aí para vocês para fazer a prova, beleza? Então, ela comentou ali que na prática era diferente, acontecia de um jeito diferente e tal, que havia alguns conflitos ali, mas vocês precisam aí se atentar, né, para essa parte mesmo teórica sobre esse tema. Não é um tema e não é um conteúdo que é fácil de encontrar sobre ele. É um conteúdo aí que não tem muito material, né, onde pesquisar sobre esse tema, mas eu quero mostrar para vocês aí o que o Instituto Consulplan gosta de cobrar aí sobre esse tema. Então, a observação de sala de aula, né? Ela é um intercâmbio ali positivo de experiências e conhecimentos que deve ser implementada ali para fortalecer a relação de confiança entre os profissionais, entre o professor e o pedagogo, né? E a equipe toda ali gestora, né? Para isso, é fundamental que essa prática seja planejada e negociada com o professor. Então, há né, dos pilares aí da observação de sala de aula é que o professor ele seja previamente, né, acordado ali para quando essa observação será realizada em sala de aula, o horário, né, qual o melhor momento ali para que essa observação seja feita ali em sala de aula. O diálogo e o planejamento dessa observação são fundamentais. E o professor e o pedagogo, né, eles devem definir juntos ali os propósitos da observação, os aspectos que serão observados e como isso será analisado no momento formativo posterior, quando os profissionais conversam sobre a aula, sobre os acertos e sobre o que pode ser melhorado ali no processo ali de ensino e aprendizagem, né? Melhorado nesse contexto ali de sala de aula. Então, nas observações de sala de aula, ela deve obedecer algumas etapas, né? Então, a primeira etapa ali, o protocolo de acompanhamento, que é um instrumento de apoio ali para subsidiar a ação de observação de sala de aula, né? Ali são definidos eixos norteadores ali, que auxilia, né, a equipe gestora da escola. Então, o formulário ali que atende, né, os principais eixos norteadores da formação docente, né, é um documento que vai subsidiar a escola no planejamento formativo. Então, poderá ser adaptado pela equipe em conjunto com os docentes ali, que devem discutir e decidir os aspectos importantes a serem observados, registrados e analisados ali durante a observação para, né, melhorar aí a aprendizagem do aluno em um determinado momento. Então, todo esse protocolo de acompanhamento seria uma espécie de planejamento ali do que será observado, né? Das considerações ali que serão feitas durante a observação. Aí deve haver, né, esse planejamento antes da observação.
A equipe gestora ela deve planejar a atividade, reforçando o seu objetivo, né? Qual é o objetivo dessa observação? Qual será o foco dessa observação? Os pontos ali prioritários, né? O papel e a responsabilidade de cada um nessa ação, estabelecendo ali uma agenda, né? Em acordo com o professor, qual o melhor momento, né, para realizar essa observação. Os professores aí, eles devem ser informados, né? E participarem também do planejamento, né? Da observação que será realizada em sala de aula. Os professores, eles devem ter clareza aí do propósito e dos objetivos que aquela observação terá ali. Então, é muito importante nesse processo de observação de sala de aula o diálogo, né? O diálogo entre ali a equipe pedagógica e o professor. A realização da observação, né? Ela é uma tarefa aí complexa que será construída pela equipe ao longo do processo, né? E alguns pontos combinados, então, e que serão importantes ali, que serão trilhados durante a observação. Então, ter claro, né, qual é o foco da observação da sala de aula, anotar ali os diferentes aspectos definidos como pontos de observação, posicionar-se em local, né, quem for observar, posicionar-se em local que permita ali ter um campo visual de toda a sala, não interromper a aula, deixando que as intervenções sejam realizadas ali somente no feedback, ser objetivo nas anotações, não tentar avaliar nem interpretar neste momento o trabalho de avaliação e interpretação, ele será feito posteriormente, quando houver a análise de dados ali pela equipe gestora e a equipe pedagógica. Então, essa etapa aqui é a etapa de realização da observação, que explica, né, que fala que esse é um momento ali em que os objetivos que foram traçados anteriormente, eles devem ser respeitados ali no momento da observação em sala de aula, e o pedagogo ali, a equipe pedagógica, não irá interferir ali no andamento, né, da aula ali, não haverá interferências, ele ficará ali em um local que terá uma visão ampla ali da sala de aula, deixando, né, a fluir ali normalmente e realizando anotações objetivas ali sobre o que está sendo observado, deixando para fazer, né, essa interpretação, essa análise depois da observação. Anotar a otimização do tempo entre as diversas atividades desenvolvidas, registrar pontos positivos, pontos de atenção, evidência dos itens observados, registrar o ponto de vista do professor sobre a aula, se a aula ocorreu habitualmente ou se algum evento aconteceu, que é bem comum, né, a sala de aula aí acontecer diversas situações no decorrer da aula aí. Então, alguns aspectos aí devem ser relembrados. A leitura do protocolo deve ocorrer pouco tempo depois da observação. Assim, o observador ele pode complementar os apontamentos. A leitura deve ser reflexiva e basear-se no objetivo da observação. As anotações sobre os encaminhamentos, elas devem facilitar aí a devolutiva, né, que será feita com o professor, agendar uma reunião com o professor para realizar o feedback, fazer o cronograma ali com os próximos acompanhamentos que serão realizados. A equipe precisa se preparar para o diálogo com o professor, em que a abordagem e a forma de comunicação ali e o esclarecimento, né, vão fazer diferença para a receptividade ali do professor, em receber, né, o feedback.
essa parte aqui, pessoal, trata-se aí de um feedback construtivo, que é um feedback que vai fazer diferença ali na receptividade do professor, porque ele vai receber ali as observações feitas e juntos ali, né, vão buscar mudanças para a atuação do professor, né? Então, esse feedback, ele deve ser um feedback construtivo, deve ser um feedback ali que vai auxiliar o professor. Então, essa é a última etapa da observação, né? Ela é a etapa em que acontece o feedback e ele é uma parte aí importantíssima no processo de observação de sala de aula. Por quê? Porque geralmente os professores ficam ansiosos ali, né, para receber esse feedback, para saber, né, como foi essa observação. Então, essa parte do feedback, ela é importantíssima. No feedback, pessoal, é uma devolutiva aí do acompanhamento que foi realizado para o professor, né? Devolver para o professor essas anotações, o que foi observado ali durante a observação. É importante que a abordagem seja amigável e profissional, pois o objetivo dessa ação não é punição ou vigilância. Então, essa ação de observar, ela é formativa, ela não tem objetivo nem de punir e nem de vigilância. Consiste aí em aprender com o outro para o aprimoramento do trabalho, né? Deverá haver comentários aí de ambas as partes. Então, no feedback não é só um que vai ali apontar, que vai falar, que vai apresentar ali o seu ponto de vista. É um diálogo mesmo, um diálogo entre ambas as partes, entre ali o observador e o professor observado. Quais aspectos, né, devem ser mantidos e quais precisam ser alterados? Então, essa aqui é mais uma característica de que é um feedback construtivo. Por quê? Serão observados ali os apontamentos feitos, né? O que poderá ser mantido ali em sala de aula, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, como esse pedagogo vai poder auxiliar esse professor, né? Quais as ferramentas que esse professor vai poder buscar ali para melhorar o processo ali de ensino e aprendizagem. Então, ele deve ser um feedback construtivo. Dialogar com o professor, trocar impressões sobre os pontos positivos e pontos de atenção, utilizando sempre exemplos, né, do que foi observado lá na prática, colocar a escuta em prática ao conduzir o feedback de uma forma que busque estimular a reflexão do professor. No caso aqui é o pedagogo, né? Ele deve colocar a escuta em prática e conduzir o feedback aí de uma forma que busque estimular a reflexão do professor, apontar ali o que foi observado, suas evidências, né? Sugerir intervenções para melhorar os pontos de atenção, combinando algumas estratégias e encaminhamentos. Agendar com o professor, né, um próximo momento de acompanhamento. Então, começa ali tudo de novo, né? As etapas de observação. O que pode ser observado, né? Aqui tem alguns itens, ó, interação entre os alunos, né? O conteúdo, atividades e os problemas propostos, a retomada ali dos conhecimentos que foram trabalhados em aulas anteriores, como um ponto de partida para facilitar novas aprendizagens ou atividades que colocam em jogo já o que a turma já conhece. Aqui, pessoal, está falando um pouco sobre a condução mesmo ali do professor na aula, né, em relação aos conteúdos ali. A interação entre professor e alunos, né, as propostas de atividades foram entendidas por todos os alunos, né, as intervenções são feitas no momento certo,
e contém informações que ajudam os alunos a refletir, as hipóteses e os erros que surgem são levados em consideração para a elaboração de novos problemas, as dúvidas individuais são socializadas e usadas como oportunidades de aprendizagem para toda a turma. Aqui, né, quando o pedagogo vai fazer essa observação da interação mesmo entre o professor e o aluno. Então, aqui tem algumas perguntas, né, que pode ser aí norteadora para o pedagogo realizar a observação de sala de aula. Interação dos alunos, né, com os colegas. Então, os alunos se sentem à vontade para colocar suas hipóteses e opiniões em discussão. Nas atividades em dupla ou em grupo, há uma troca produtiva entre os alunos. Com que critérios a classe é organizada? Os alunos escutam uns aos outros? Então, esses são algumas questões ali, algumas problemáticas que podem nortear aí o trabalho do observador, né? Aqui a gente tem a questão, então, né, do Instituto Consulplan, que diz assim: a observação é um valioso recurso para a gestão pedagógica e a cada dia ganha mais espaço quando se enxerga a escola como locus na formação continuada. O pedagogo não deve se preocupar somente com as atividades que são desenvolvidas com os estudantes. Também é sua tarefa considerar o que acontece em sala de aula junto ao professor. Essa atitude não tem como meta fiscalizar os afazeres alheios, mas sim acompanhar e auxiliar a caminhada dos profissionais dentro da instituição. Desta maneira, a observação das aulas se transforma em um meio que possibilita analisar o que cada aluno responde em relação aos conteúdos escolares e ao encaminhamento ali da ação pedagógica. Considerando o exposto, bem como a devolutiva ao professor após a observação de sala de aula, assinale a alternativa incorreta. O feedback deve ser baseado em evidências, mostrando as anotações ou usando gravação da aula observada, pois existem chances, né, do professor não se lembrar de pontos específicos da aula. Esse item aqui, ele é importante porque ele fala do feedback baseado em evidências, né, que é quando o pedagogo ele faz aquelas anotações ali ou ele tem as gravações para levar isso para o professor, né? Então, olha, eu observei isso em aula, né? Eu trouxe aqui para você registrado para que a gente possa dialogar sobre isso, né? Então, esse item aqui está correto. Aqui, o recomendado é que o feedback seja feito até o dia seguinte ou no máximo em 2 dias, pois evita que o professor esqueça o que ocorreu, né, durante a aula, da sua conduta, o que foi dito ou a reação dos alunos. Isso também, pessoal, é algo importante, assim, quando a gente vai pesquisar sobre o feedback ali, alguns dizem que deve ser realizado o feedback ali em um curto prazo, então tem que ser não pode realizar a observação em um dia e demorar ali 15 dias ou muito tempo ali para dar esse feedback ao professor, justamente, né, para que o professor se lembre de tudo que aconteceu na aula e seja, né, uma observação ali produtiva e um feedback ali construtivo, né? Então, essa alternativa aqui está correta também. Ajudar o professor a traçar um plano de ação tangível é sempre necessário. Dentre outras recomendações, definir um tempo para uma nova observação, se for o caso, né? Ou ministrar uma aula parecida. Aqui também está correto. E aqui também, quando ele fala que ajudar o professor a traçar um plano de ação, nessa etapa do plano de ação e no agendamento ali de uma nova observação, é que serão realizadas ali novamente as etapas. Então, definidos ali outros objetivos e que acontecerá ali um novo planejamento para uma outra observação. E aqui a letra B consiste
considere fazer o feedback de forma verbal ou escrita. Entretanto, isso aqui está correto, pessoal. Fazer o feedback, né? É interessante que seja o feedback registrado, né? De forma escrita ali. Entretanto, o ideal sempre será a forma escrita, pois não permite a explanação ou pergunta sobre os pontos observados, não inibindo o observado. Essa alternativa aqui está incorreta, pessoal, porque ele fala aqui, olha, que não permite a explanação ou perguntas sobre os pontos observados, não inibindo aí o observado. Ele quer dizer assim, nessa alternativa aqui, que não há diálogo no feedback. Pelo contrário, né? Foi o que eu falei para vocês. No feedback, há um diálogo ali entre o observador e o observado. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Esse outro texto aqui, bem longo, né? O feedback oferece aos professores informações valiosas sobre a sua prática pedagógica, permitindo que identifiquem seus pontos fortes e áreas de melhoria. Com base nesses insights, eles podem desenvolver competências e habilidades, aprimorando a sua prática e promovendo um ensino mais eficaz. Leia atentamente o caso fictício que descreve um recorte, né, de uma situação cotidiana da pedagoga Maria e da professora Ana. A professora Ana, uma entusiasta da língua portuguesa, dedicava-se a ensinar seus alunos do 6º ano com paixão. No entanto, sentia que faltava algo para suas aulas atingirem todo o potencial. A pedagoga da escola, Maria, em um procedimento formativo, utilizando a estratégia da observação em sala de aula, observou atentamente como Ana conduzia a aula sobre a construção de parágrafos. Notou o entusiasmo da professora em compartilhar seus conhecimentos, mas identificou alguns pontos que poderiam ser aprimorados. Em uma conversa individualizada, Maria iniciou o feedback, elogiando os pontos fortes de Ana, a capacidade de engajar os alunos e a clareza nas explicações. Em seguida, abordou os aspectos que poderiam ser melhorados, como a necessidade de diversificar as atividades e oferecer um feedback mais individualizado aos alunos. Ana, a sua aula foi muito interessante e os alunos demonstraram grande envolvimento. Percebi que você tem um dom para tornar a língua portuguesa mais atrativa. No entanto, acredito que poderíamos explorar um pouco mais a diversidade de estilos de aprendizagem dos alunos. Talvez você pudesse propor atividades que estimulem a criatividade e a autonomia dos estudantes, sugeriu Maria, né? A partir desse retorno, Ana refletiu sobre sua prática e resolveu implementar algumas mudanças em suas aulas para complementar sua formação. Decidiu participar de um curso sobre novas metodologias de ensino. Durante o curso, aprendeu sobre a importância de criar um ambiente de aprendizagem colaborativo e de utilizar recursos digitais para enriquecer as aulas. A pedagoga Maria, ao realizar uma nova observação, ficou impressionada com a evolução de Ana. A professora transformou a sala de aula em um ambiente dinâmico e estimulante, onde todos os alunos têm oportunidade de aprender e crescer. No caso em referência, estão presentes os seguintes elementos constitutivos de um feedback construtivo. Então, olha só, pessoal, o Instituto Consulplan traz todo um contexto ali para fazer uma pergunta sobre feedback construtivo. Então, tem aqui o item 1, né? Especificidade, né? Característica do feedback construtivo. Especificidade, pois fornece exemplos concretos do comportamento ou prática que deseja abordar, evitando generalizações.
isso aqui está correto, né? Equilíbrio de feedback positivo e construtivo, né? Que é uma característica aí do feedback. Encorajamento da autorreflexão, ou seja, esse feedback construtivo, né? Que foi apresentado aqui nesse caso da pedagoga Maria e da professora Ana, ele encoraja uma autorreflexão. A gente observa isso por quê? Porque a pedagoga passou as informações para ela e ela fez uma autorreflexão e foi buscar ali novas estratégias para levar para a sala de aula. Então, tem também um encorajamento de autorreflexão. Estabelecimento de metas claras e alcançáveis. Esse item aqui, pessoal, está incorreto por quê? Essa parte aqui de estabelecimento de metas claras e alcançáveis, ele é feito lá no plano de ação, lá no início da observação, né? Ou no plano de ação que o professor pode realizar depois para fazer mudanças, né? Mas esse item aqui, ele não faz parte do feedback, tá? Então, está correto afirmar em item 1, item 2 e item 3, que é a nossa alternativa aqui, a letra D. Beleza, pessoal? Eu vou colocar mais questões sobre isso para vocês resolverem aí, para vocês treinarem, beleza?